Olá, meus irmãos da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Aqui quem vos fala é o diácono Messias Lamin. Tudo bem? Espero que sim, não é verdade? Muito bem. Então, eu quero muito desejar a você um excelente dia. E aproveitando aos papais, parabéns, felicidades pelo seu dia, pelo privilégio que temos, eu também sou pai, né, de desfrutarmos dessas bênçãos. Obrigado aí a Deus por isso, né? Somos muito gratos. Parabéns aos papais, parabéns. Deus os abençoe. Irmãos, estamos iniciando hoje. Olha isso aqui! Que é isso, gente? Uma revista nova, isso mesmo, nós temos uma revista nova hoje, olha ela aí, ó, né? Legal, né? Palavra e Vida. A capa, né? Você olha assim, diferente, mas é Palavra e Vida, tá aqui, ó, é isso? E ela fala lá, ó, esperança em tempos de quarentena. Pois é isso? Muito bom. E nós vamos tratar desta lição hoje que fala sobre igreja nunca fecha. Estou achando que vai ter gente com dúvida aí, hein? Afinal, muita gente viu aí, né, a nossa igreja fechada, mas nós vamos falar sobre isso. Que bom que você está com a gente aqui, que bom que você está bem. Deus te abençoe. Se você puder, pode comparecer lá, Segunda Igreja Batista em Gramacho, né? Ou no culto da manhã ou no culto da noite. Né? No culto da manhã começa às 10 horas e no culto da noite às 18h30. A gente ainda está com um espaçozinho lá de segurança, né? Uma cadeira assim, outra não, bastante álcool gel, né? Respeitando sempre, né, o outro, cuidando um dos outros, mas a igreja está aberta. O irmão, a irmã, pode vir cultuar ao Senhor, sim. Né? A orientação é que se você vier em um culto, não venha no outro, para evitar as aglomerações. Mas venha participar do culto lá na igreja. Vai ser muito bom, vai ser bênção. Tá certo? Muito bem. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí, se você puder, ou me acompanhar aqui na leitura, que é o texto áureo aqui, ó, da nossa lição, que é 1 Coríntios 3, capítulo versículos 9 ao 19. Eu farei a leitura, então, se você puder me acompanhar, vai ser bom. Diz assim a palavra do Senhor. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como se através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se astuto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Que Deus, então, abençoe aí a sua palavra. Amém? Muito bem. Irmãos, o tema da nossa lição está repetindo aqui, e a igreja nunca fecha. E o pastor que escreveu foi o pastor Elildes Júnior Macharete Fonseca,
E ele, então, na nossa lição, nós vamos falar um pouco com relação a essa questão da igreja nunca fecha. Eu quero chamar a sua atenção porque todos estamos vivendo momentos difíceis, momentos em que nunca antes passamos. O irmão mais idoso da nossa igreja, com certeza, se nós perguntarmos a ele quando foi que ele viveu uma situação semelhante a essa, talvez ele não se lembre, né? Porque isso foi muito forte, tem sido algo muito forte para todos nós, né? Então, nós sabemos muito bem que é uma situação única, todos nós estamos vivendo uma situação diferente, uma situação única. Muito bem. Para isso, nós precisamos agir com inteligência, nós precisamos agir de forma coerente, nós não podemos ir na contramão, principalmente das autoridades, não é verdade? Então, nós precisamos obedecer às autoridades. Gostemos ou não, eles são autoridades. E nós precisamos obedecer como servos de Deus. Muito bem. A partir daí, muitas pessoas comentam, poxa, mas eu nunca vi a igreja fechou, né? Como a própria lição fala, né? A igreja fechou. Acabou, né? Agora fechou a igreja, né? Alguns dizem, o mundo está perdido, agora acabou tudo. Pois é. Só que, irmãos, a gente sabe que a igreja, o templo, foi fechado. Foi fechado assim como vários templos, assim como vários lugares, para evitar exatamente as aglomerações, né? E nós sabemos o que isso pode causar. Então, a igreja ela somente cumpriu um papel que a própria sociedade impôs a todos os estabelecimentos onde as pessoas se aglomeravam. Aqueles estabelecimentos que as pessoas, né, ainda continuaram abertos, eles determinaram lá um distanciamento seguro, né? Então, assim, e isso aconteceu devagar, né? Então, a gente hoje tem visto alguns retornos, como a nossa igreja mesmo, muitas outras retornaram, mas nós vivemos um momento tenso aí com relação a isso, não é verdade? Muito bem. E isso fez com que a igreja mudasse muito o seu comportamento, né? Então, em relação a quê? Em relação a promover, através da internet, por exemplo, os cultos. Nossa igreja, né, ela fez, assim como tem feito, vários cultos online, né? Então, o irmão, a irmã não deixou de receber a mensagem ali, não é verdade? Muito bem. A partir disso, a gente vai observando também, e aí está aqui na nossa lição, né? A gente sabe que o importante é entregar a mensagem. O importante é levar a mensagem aos confins da terra. E isso foi feito. A igreja não parou. E eu digo mais, irmãos, a igreja não fechou. Aí, irmão, a irmã deve achar, como não? Eu vi ali, a porta está fechada, a gente não pode ir lá. Então, você vai entender já já o que eu quero dizer. Nós estamos, na verdade, falando, irmãos, de um templo. Nós estamos, na verdade, falando de um ambiente. Nós estamos falando de um lugar em que nós nos reunimos para honrar e glorificar o nome do Senhor. Aquilo lá é um espaço, mas a igreja não é aquele templo. A igreja não são as paredes, a igreja não é aquele espaço que nós ocupamos. Quem é a igreja? Isso aí, a igreja sou eu e você. Muito bem, gostei. Hein? Você respondeu direitinho, parabéns. A igreja somos nós. Somos nós. Então, você parou? Pois é, não parou. Então, a igreja não fechou. Entende? Mas é importante a gente falar um pouco sobre isso, até para que a gente possa elucidar alguns pontos aí. Principalmente sobre o texto que nós acabamos de ler. A gente sabe dos problemas, de tudo mais que a igreja vem passando, principalmente com relação às vidas que se foram. Não da nossa igreja, porque graças a Deus nós não tivemos isso relatado aí, né? Nós não tivemos perda de irmãos por causa da Covid. Graças ao nosso Deus. Entende? Mas com certeza, pessoas próximas aos nossos irmãos, né? Amigos, ou até mesmo, em alguns casos, pode ser até de familiares, que infelizmente se foram. No entanto, a igreja ela não pode ser leviana, irresponsável. Ela continua orando, continua intercedendo, continua ajudando, né? Porque a igreja é quem? Quem é a igreja? Nós, na verdade, não é o templo, somos nós.
E se nós, através desse movimento aqui, né, de um vídeo, através dessa tecnologia, nós conseguimos unir as pessoas, a igreja continua avançando, a igreja continua crescendo, né, e tem sido bênção. Então, é muito importante que a gente entenda o papel da igreja nos nossos dias. Não necessariamente você tem que estar dentro de um templo para ser igreja. Você é igreja na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja. Então, é importante você não esquecer isso. Não ligue a tua fé, não ligue a tua relação com Deus com o templo. O templo é só um espaço. Se você estiver na sua sala agora, no seu quarto agora, orando ao Senhor, lendo a palavra, né, louvando ao Senhor, a igreja está aí. Amém? Muito bem. Então, a partir disso, a gente começa a perceber o seguinte: a Bíblia nos garante que o inferno não vai sobrepor a igreja. Está lá em Mateus 16, 18. Não vai. Então, não se preocupe com relação ao templo fechado. A mensagem vai continuar sendo pregada. Ela vai continuar tomando aí, né, o seu rumo. Não se preocupe. E nós lemos aqui, então, a carta de Paulo, né, onde ele fala exatamente lá na sua carta sobre este comportamento de obra, né, sobre esse comportamento de entrega, né, o quanto nós, como servos do Senhor, estaremos entregando as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas doações, né, o nosso trabalho, tudo aquilo que é o fruto do nosso trabalho para Deus, né? Então, Paulo começa a falar com relação a isso. E o pastor coloca assim aqui, ó: a sinceridade de Paulo dá um tom energético ao início do capítulo aí, né, que é o capítulo 9. Não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como as pessoas carnais. É isso que está aqui? Versículo 9. Ó, porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus e edifício de Deus sois vós, né? Pois é. Então, é importante a gente ter isso aí muito claro. Então, a princípio, Paulo vai ali abrindo, né, a mente dos irmãos para eles entenderem esse papel, né, do quanto eles são importantes dentro dessa relação com Deus. Então, a primeira coisa de entendimento é isso, né? Ou seja, que ele não fala como espirituais, mas como carnais, porque ele está falando o quê? De bens. Ele começa a falar de bens, de entrega, né? E ele acentua a diferença entre aqueles que compreendem as verdades espirituais e aqueles que não compreendem, pois não conseguem pensar além da vida terrena, além da vida física. E isso realmente é muito difícil, muito chato, muito complicado para muita gente que precisa mudar o seu comportamento, porque quando nós falamos sobre a igreja, quando nós falamos sobre a espiritualidade, quando nós somos servos de Deus, quando nós estamos na casa do Senhor, quando nós somos igreja, a gente precisa viver a nossa espiritualidade. A gente precisa estar antenado com relação a isso. Então, há uma necessidade de amadurecer na fé. Então, esse amadurecimento na fé, ele vai acontecendo à medida em que nós vamos nos relacionando com Deus. E esse relacionamento com Deus vai nos permitindo crescimento. Dores nós teremos, mas as dores nos fortalecerão, com certeza. Então, é importante nós trabalharmos muito essa questão para que a gente possa se fortalecer. Por exemplo, achar que só podemos servir a Deus nos templos é prova de imaturidade espiritual. Buscar manter-se fiel somente quando o tempo está acessível é enganar-se a si mesmo. Irmãos, não importa se a igreja o templo está aberto ou fechado. Você é membro da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Então você continua cooperando com a igreja, entregando o seu dízimo, entregando a sua cesta básica, ajudando os irmãos, comprando o almoço lá para ajudar os missionários. É assim que a igreja continua seguindo em frente, orando, intercedendo, né? Então, não importa se o templo está aberto ou fechado, a gente deve continuar seguindo a mensagem que Deus deixou para nós.
né? Então, é muito importante isso, irmãos. Pela carnalidade que imperava, a igreja em Corinto estava mergulhada no partidarismo, afogando-se em inveja e discórdia. Havia os que se declararam de Paulo e outros que se declararam de Apolo. Nós vamos ver isso no versículo anterior, lá no versículo 3 e 4. Então, ou seja, você imagina se a gente chegasse e dissesse assim, eu sou do pastor Eliseu, né? Eu sou da irmã, da outra irmã. Então, assim, as pessoas diziam que eram de Cristo, elas diziam que eram dos homens, que pertenciam e que seguiam os homens. Então, Paulo começa a corrigir isso, chamar a atenção com relação a isso, porque nós não somos de humanos nenhum, nós não somos de outras pessoas, nós somos de Deus. Amém? Pois é. E Paulo começa a chamar a atenção para entender essa cooperação com relação à igreja. Porque a igreja somos... Isso, nós. Muito bem. A igreja somos nós. Então, não importa se o templo está ou não aberto. Você é igreja, eu sou igreja. Tá? Então, você não pertence a outra pessoa, você pertence a Deus. E tendo ou não o templo aberto, você continua sendo de Deus. É importante amadurecer isso, né? Continua cooperando. Outra imagem oportuna é comparar a igreja a um jardim. Porém, jardins são mais estáticos, lavouras são mais dinâmicas. Um jardim é podado para manter uma imagem fixa de adorno. Uma lavoura é constantemente cultivada para produzir. E essa é a igreja. A igreja tem que produzir. A igreja não tem que ser um jardim bonito. A igreja tem que ser uma lavoura que produza frutos. Então, nós somos lavouras de Deus. Não é verdade? Ele, com legítimo dono e provedor, se utiliza dos seus cooperadores, somos nós, na plantação. Então, há plantadores e cultivadores, mas só há colheita porque Deus dá o crescimento. Não é verdade? Irmãos, observe como nós, como igreja, somos abençoados. Observe como a segunda igreja batista é abençoada. Não houve nenhuma vítima do Covid na nossa igreja. Nós superamos a marca lá da quentinha no mês passado para ajudar na cesta básica. E vamos superar agora de novo, para poder ajudar os missionários, porque a nossa igreja é bênção. É assim que funciona, irmãos. A cooperação, né? Uma outra coisa importante, nós precisamos entender que esse crescimento é uma garantia de Deus, né? Ele nos garante esse crescimento. O segundo ponto fala sobre uma construção, né? Uma construção adequada e convicta. Então, um edifício, né? Um templo, por exemplo, Paulo passa a falar um pouco sobre construção aqui, mas ele fala de si mesmo como construtor, como lançador de alicerce, pois essa era a característica do seu ministério. Paulo era o quê? Um fazedor de tendas, não é isso? Paulo, ele andava construindo tendas, pedindo às pessoas para seguir o seu caminho também. Mas ele era um representante de Cristo, né? Então, nesse movimento, né, as pessoas acabavam achando que ele era a pessoa a ser seguida. E não, ele era um pregador, né, um mensageiro. Então, é importante a gente entender o ministério, plantador de igrejas. Paulo era um plantador de igrejas. Não é verdade, irmão? Então, ele estabelecia o alicerce, educava, treinava as pessoas, capacitava as pessoas para que elas conseguissem avançar. Então, é importante que cada um veja como um construtor. Você constrói o que dentro como igreja? Você constrói o quê? É importante você pensar nisso, porque assim como Paulo, assim como Jesus, nós levamos a mensagem até as pessoas, né? E aí essa construção, esse movimento, Jesus se manifesta aí. Nas nossas reuniões, nos movimentos que todos fazemos, é exatamente para que a gente cresça como membro, como ovelha, como ser humano, e melhore a nossa vida e a vida do outro. Então, a forma como você faz essa construção é importante, né? Porque a sua obra é manifesta. A sua obra há de prosperar, né? Perdão, irmão. Então, Paulo está exatamente classificando essa construção aí,
né, onde ele fala exatamente sobre como as pessoas devem se comportar como servos de Deus, né? Ainda bem que o que salva é o fundamento, ou seja, é Cristo, e não as obras, né? Tiago fala sobre isso. Então, quem nos salva é Cristo, não exatamente as minhas obras que vão me salvar. Está entendendo isso? Né? Não adianta você fazer muito e achar que é pelas obras que você vai ser salvo. Não é pelas obras. É Cristo que vai te salvar pela misericórdia dele. Tem muita gente que não tem vínculo nenhum com o Evangelho, né? E que fazem trabalhos maravilhosos, trabalhos sociais fantásticos. Mas, infelizmente, se não aceitar a Cristo, não estará conosco no céu. Tá? É isso que a Bíblia nos diz. Ou você aceita Cristo, ou você não estará no céu. Então, não importa as obras. O que importa é o quanto você tem o vínculo com Cristo, o quanto você o tem como seu Salvador e Senhor. Então, a falta de convicção espiritual é a prova de imaturidade diante da qual as construções serão de madeira, feno ou palha, que é o que Paulo falou aqui no versículo. Ou seja, dependendo da maneira, da forma como você construir as coisas, ela pode ser mais sólida ou menos sólida, mais consistente ou menos consistente. Então, a sua fé, a sua casa, o seu caminho com Deus, ele precisa ser um caminho consistente. E isso só vai acontecer à medida que você amplia a relação com Ele. À medida que você lê a palavra, à medida que você esteja firme na palavra, né? Então, é importante saber que nosso papel é continuar no exercício, né, como igreja. O terceiro ponto fala sobre a habitação protetora e sagrada. Então, no versículo 18, né, 16 e 17, ele diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruirá, desculpa, irmãos, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Tá, entende? Então, é a importância disso, né? Então, observe o quanto nós devemos entender o que é o nosso corpo, né? Então, é importante saber que Deus tem o nosso corpo como templo do Espírito Santo. E aqui, irmãos, ainda tem uma palavra direta contra o suicídio. Entendeu? Então, assim, as pessoas não podem se suicidar, porque você não tem o direito de tirar a sua vida. Esse é o grande problema hoje também. Com o advento aqui, ó, da quarentena, as pessoas acabam entrando em depressão. Então, vamos orar para que essas pessoas se recuperem, né? Vamos ajudar também, vamos, como cristãos, apoiar, estar junto, né? De alguma forma, tentar mostrar luz no fim do túnel para essas pessoas. Então, Paulo levanta uma questão provocativa. Não sabeis que sois santuário de Deus, né, em que o seu Espírito habita em vós? Então, é como se eles ainda não tivessem alcançado o entendimento da honrosa condição de ser igreja de Cristo, ou seja, ser santuário do Altíssimo, a habitação do Espírito. Irmãos, é importante saber que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós não podemos jamais descuidar disso. Igreja é muito mais do que templo. Igreja é gente habitada pelo Espírito Santo. Por isso a igreja nunca fecha. Isso aqui é maneiro. Eu gostei muito dessa frase aqui. Vou ler novamente. Igreja é muito mais do que templo. Igreja é gente habitada pelo Espírito. Por isso a igreja nunca fecha. Amém? Hã? Amém. Ouvi. Então, é importante entender que, irmãos, que prédios são prédios. Tá? Prédios são prédios. Então, a adoração a Deus, ele vai acontecer em qualquer lugar. Porque Deus não quer um prédio suntuoso, bonito, ele quer um coração puro. Então, porque a igreja somos nós, né? Ele quer um coração puro. Então, é importante você entender isso, porque a presença do fiel protetor faz o santuário de algo sagrado. Então, se você está na sua casa, Deus está aí, e aí é templo de Deus. Se dentro da sua casa, você está no seu quarto, está na cozinha, está na sala,
Aquele local é templo de Deus. Aquele espaço é templo de Deus. Ali o culto está acontecendo. Então não importa, né? Na igreja não fecha nunca. A igreja não fecha nunca. O que fechou foi o templo. Nunca esqueça isso. Quando alguém disser assim, as igrejas fecharam, você vai falar o quê? Oi? Isso, fala isso. Igreja não fecha, o que fecha é o templo. Gostei disso aí. Tá bom? Igreja não fecha, o que fecha é o templo. Então, esse ensino nos mostra o quê? Que nós devemos saber que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E lá é que Deus está. Deus está com você, Deus está comigo. Né? Então, não esqueça isso. E aí, a partir daí, nós seguimos em frente. Nós entendemos que Deus é o nosso direcionador, que Jesus é a nossa base. Você não esquece isso não, irmão? Que Jesus é a nossa base. Então, o que eu quero que você reflita na nossa lição de hoje? Primeiro, igreja nunca fecha, tá certo? Por que não fecha? Porque a igreja não é o templo. A igreja sou eu e você. O templo fecha, mas eu e você não. A gente continua propagando. E nós somos templo do Espírito Santo. E ele está em nós. Então, onde nós estivermos, ele também estará. Segunda coisa, o Espírito Santo que habita em nós, ele vai nos fazer testemunhar do seu evangelho onde quer que estejamos. Então, que a gente continue levando essa mensagem, onde quer que a gente esteja, porque nós somos igreja. Né? Nós somos igreja de Deus. Pertencemos a uma instituição chamada Segunda Igreja Batista em Gramacho. Mas a igreja somos nós onde nós estivermos. Tá claro? Então, igreja nunca... Oi? Fecha. Isso aí, nunca fecha. Meu irmão, e outra coisa, Deus nos usa. Então, que a tua obra seja consistente, que o seu trabalho seja consistente na obra do Senhor. Né? Para que tudo que você entregar para Ele, Deus possa receber de bom grado, porque veio de coração. Tá certo? Deus abençoe, meu irmão, você. Que o seu dia seja maravilhoso, que a sua semana seja repleta de bênção. E igreja nunca fecha. Amém? Muito bem. Fiquem na paz e até a próxima.